Estão-me a ouvir já neste momento? Buonasera. Buonasera, doutora Docerita. Buonasera a tutti. Neste caso, eu vou restringir o meu italiano só a este cumprimento. Peço imensa desculpa aqui pelo pequeno atraso, mas eu estava no plano inicial a começar às 2h30, portanto estaria exatamente no momento certo, mas não é aquele que foi fornecido agora neste momento e que está em curso e a acontecer. Nessa circunstância, é minha honra agradecer as comunicações de Vossas Excelências e que, naturalmente, fui eu que revisei, independentemente de poderem, naturalmente, voltar a ser avaliadas em pares cegos para a publicação, quando enviarem o artigo completo para publicação neste livro, que sairá conjuntamente deste evento, que, na realidade, é um evento único em duas universidades italianas de renome ao mesmo tempo, neste caso a Universidade de Milano, La Statale, e a Universidade de Parma, onde eu me encontro neste momento. A língua de Camões vai imperar, neste caso não vou ter necessidade de falar italiano. Tenho pena que todos vocês não possam estar aqui connosco presencialmente e abro já o convite para futuras participações, neste caso presencialmente, porque vir à Itália, sobretudo nesta época do ano, é fantástico e prazeroso e poderão experimentar também falar algo em italiano com os colegas aqui da coordenação do Congresso e, eventualmente, na própria cidade para chegarem, que quer Milão, quer Parma, aqui são super bonitas, altamente clássicas e antigas e universidades muito prestigiadas. Dizer que é uma honra imensa poder coordenar este painel da tarde, portanto, a seguir às comunicações dos colegas italianos, professores aqui da casa, são os primeiros a abrir as hostilidades, e eu achava que no horário português ia ser ali logo a seguir à hora do almoço, mas neste caso aqui no Brasil, os colegas ainda não almoçaram, portanto peço imensa desculpa por algum atraso que vão ter, sobretudo com as vossas comunicações. Ora bem, o nosso painel tem aqui um bocadinho de atraso, mas a gente vai conseguir compensá-lo e, sem mais delongas, vou começar objetivamente. Como podem ver no programa, o primeiro comunicante serei eu, sou o João Preço Xavier, para quem não me conhece ainda, sou professor da Universidade de Coimbra e da Universidade de Salamanca, e neste caso aqui também a representar a coordenação do Congresso pelo Iberojur. Um, mas depois, independentemente disso, na qualidade de autor e de coautor e de orientador da minha ilustre colega doutora Dulcerita Alves, neste caso na Faculdade de Direito da Universidade de Salamanca, temos uma comunicação em primeira pessoa e, em primeiro lugar, que neste caso vai ter já uma apresentação em PowerPoint, que vai ser, neste caso, com a total responsabilidade dos dois, feita na integralidade pela minha coautora, que depois faz o favor também de ser magistrada no Brasil, uma vez que é o local da pesquisa, é a proveniência da pesquisa. E nessa circunstância fica com esta responsabilidade. Nós temos participações nesta nossa missão académica em vários projetos. Esta é a nossa participação científica neste evento. Teremos outras que desafiamos já também a fazer no nosso simpósio, depois no evento de Direitos Fundamentais na Universidade de Pádua, já no início da próxima semana, onde depois faremos uma disrupção aí, porque eu sou neste caso, o coordenador do simpósio, e nessa circunstância teremos uma análise diferente e uma participação mais mitigada. Portanto, sem mais e agradecendo esta colaboração, vou fazer aqui uma declaração de interesses. Obviamente não fui eu que avaliei o nosso artigo para este painel, avaliei todos os outros para poder coordenar aqui. O meu foi avaliado pela coordenação, neste caso o nosso, e é assim que tem que ser na transparência e na publicidade científica. Independentemente dessa circunstância, dar uma nota a todos os trabalhos aqui que mereceram a nossa atenção e, no meu caso aqui, honrar o trabalho e o cumprimento dos prazos de revisão e de reflexão
visão, neste caso, luso-brasileira, mas a partir do Brasil, para este congresso que efetivamente é um congresso italo-brasileiro. Estamos na Itália e é uma reflexão vinda do Brasil, com a colaboração da minha coautora, a doutora Dulcerita Soares Alves, sem a qual não poderia ser feita esta participação. Devo dizer também que eu, não só para acordar este painel e acompanhá-los a todos e a todas aqui nesta tarde na Universidade de Parma, aqui em Itália, na realidade abdiquei da minha qualidade de keynote speaker para poder participar aqui também como autor nesta vossa mesa e emprestar também algum peso institucional a esta comunicação. Independentemente disso, com total confiança, entrego os meus 10 minutos na totalidade e sem qualquer restrição à doutora Dulcerita Alves, neste caso aqui da Universidade de Salamanca, nessa qualidade, para nos falar sobre o estelionato sentimental no Brasil, uma abordagem focada na atuação estratégica do Ministério Público, que ela também aqui representa institucionalmente, para a concretização de direitos. Doutora Dulcerita, a sala é sua para 10 minutos. Buonasera a tutti. Também vou me restringir o meu italiano a essas breves palavras. Boa tarde para quem está no Brasil. Não sei se vocês já conseguem ver o slide. Sim, Já? perfeito. Sim. Como meu professor e orientador João Proença Xavier falou, vou falar sobre o estelionato sentimental no Brasil, uma abordagem para a concretização de direitos, já que estamos num painel que aborda a concretização de direitos. E por que falar sobre estelionato sentimental no Brasil e, na verdade, no mundo? Porque é um problema que ele é subnotificado, ele é um problema mundial, mas como estou como promotora de justiça aqui no Brasil e vejo muitos casos, principalmente estelionato sentimental de gênero, resolvi falar sobre esse fenômeno que a digitalização e o pós-pandemia trouxe para o mundo, que é o crime de estelionato de gênero. E qual é o status desse crime? Há um impacto financeiro chamado impacto financeiro e o impacto sentimental, psicológico, que causa o duplo trauma, mas, ao mesmo tempo, há baixíssimas taxas de processos e altíssimas taxas de arquivamento de processos. Ou seja, há um gap jurídico, há uma lacuna entre o que se tem na prática e o que se busca efetivamente trazer para a efetivação e concretização dos direitos. Passar aqui para o próximo slide, eu não sei se vocês estão conseguindo ver. Sim, perfeitamente, doutora. Pronto. Olha só, quem viu atualmente, quem está no Brasil, professor João Proença, viu no dia 24 de dezembro de 2025, os brasileiros viram esse fato aqui, a promessa de casamento com Brad Pitt leva a mulher a passar horas em um aeroporto do Rio Grande do Sul e vira alvo de investigação. Ao mesmo tempo, eu quero trazer a francesa para mostrar que o problema não é só do Brasil. Foquei no Brasil, que é a minha prática, mas é um problema mundial, é algo que também está na Europa, com certeza está na Itália, com certeza está na Espanha, que é a francesa descobre que namorava um falso Brad Pitt, perde 5 milhões para a golpista que usava imagens criadas pela inteligência artificial. Ou seja, o típico caso de estelionato. Quando essa informação foi passada pelos sites na França, essa mulher ela foi humilhada, achincalhada. Isso foi em 15 de dezembro de 2025, há um ano atrás. Que esses sites precisaram tirar essa informação. Ou seja, esse estelionatário ele ficou a sua investigação, seu nome, o que ele praticou teve que ser escondido para se proteger a mulher, o que mostra que esse problema ele precisa ser abordado. E como é a anatomia desse crime? É um crime que é um processo. Ele não é um crime de impulso, é um crime de processo. Por quê? Porque, primeiramente, aquele estelionatário ele escolhe os alvos vulneráveis fáceis. Podem ser homens e mulheres. Eu até trago um dado importante que nos Estados Unidos são mais homens que sofrem estelionato sentimental. Mas, como estamos no Brasil, as vítimas fáceis são as mulheres vulneráveis, sem letramento digital,
viúvas, divorciadas, pessoas que estão passando por uma transição de vida, e aí há toda uma preparação de 6 a 8 meses para estabelecer aquela dependência amorosa. E aí há o bombardeio do amor, o love bombing. Ele começa a mostrar demonstrações intensas de afeto que fazem aquela mulher não resistir e até enfraquecer as suas defesas, acreditar que está com o bilhete premiado. E aí sim surge o estelionato, que é a extração através de urgentes acontecimentos imprevistos e simulados que acontecem na vida daquele homem, daquele príncipe encantado, que faz com que a mulher entregue voluntariamente grandes somas de dinheiro, assim como a francesa fez com Brad Pitt. Trago dados, porque sem dados, esses dados não são novos, são de 2020, 2019, 2020, para mostrar que ali no início da pandemia já existia essa preocupação, ou seja, um tempo médio de arquivamento por falta de provas é de 708 dias. Se essa mulher já passou, essa vítima, 6 a 8 meses nesse relacionamento sem se perceber, e ainda 708 dias para ver um processo arquivado, ou seja, um quinto dos casos são arquivados, são considerados como indiferentes civis, e 889 dias é um tempo próximo, um tempo em que essa mulher passa esperando, é um tempo muito grande, é uma preocupação que se tem que ter e que o Ministério Público precisa de um novo perfil, Vânia Simões, para que as pessoas, as vítimas, homens e mulheres, mas aqui se toca em gênero, passe a ter uma credibilidade maior no sistema de justiça. E aí é importante, Murilo, que também está nos ouvindo, que esse Ministério Público ultrapasse essas barreiras, passe de um modelo tradicional, que é reativo e aguarda o inquérito, para um modelo articulador, que é preventivo e proativo. Ele passa do foco do modelo tradicional, que é na ação penal punitiva, para um foco na concretização dos direitos, que é isso que nós estamos aqui nesse painel a falar. Concretização de direitos, que é o que a sociedade espera, é o que a ciência espera que nós façamos, não só teoria, teoria ligada à prática. O Ministério Público precisa parar de ser burocrático e lento para ser tecnológico e especializado, porque a vítima, ela não pode ser um meio de prova, professor João Proença, ela precisa ser vítima como sujeito de direitos, uma pessoa humanizada, ela precisa ser o olhar voltado para a vítima, para a humanização desses direitos. E qual é a solução? É uma prevenção ativa. Primeira coisa, letramento emocional digital, a LED. É o conceito que tem que ser abordado da vulnerabilidade antes do crime, parcerias, não só deixar o Ministério Público encastelado do seu castelo, não pode, ele pode, precisa sair, ele precisa de parcerias com secretarias de mulheres, secretarias de educação, o Ministério Público, ele precisa ir para as escolas, mudar o currículo das escolas. Para quê? Para que haja uma identificação de táticas de manipulação, para que as mulheres entendam que ali não é o príncipe encantado, e sim um estelionato amoroso que vai fazer com que ela tenha esse duplo trauma, que ela perca todas as despesas que ela teve, ela não consiga obter. Precisamos de alerta algorítmicos para que essa pessoa identifique perfis múltiplos, que buscam os antecedentes criminais, que alguém tenha um alerta nos próprios sites de namoro. Para quê? E para quê? E por quê? Porque precisamos de um suporte integral a essa vítima e que ela consiga recuperar. Porque, na maioria das vezes, mesmo que haja o processo criminal, a vítima ela não recupera o dinheiro que ela entregou para esse homem que estava em apuros. Por quê? E muitas vezes no processo a pergunta e a resposta é, deu o dinheiro porque quis. Mas não é assim. A vítima, ela foi vítima do estelionato, ou seja, aquele homem, ele se passando por a salvação da vida daquela mulher, pede com urgência aquele dinheiro, ela faz o PIX, ela entrega aqueles valores e nunca mais ela encontra, porque o dinheiro anda rápido.
a investigação anda lenta. Nós temos que andar em compasso. Essa vítima ela também precisa de um encaminhamento a um suporte psicológico e precisa se criar núcleo de proteção às vítimas. Ele já existe no nos ministérios públicos, mas precisamos focar nisso. Por quê? Porque a nossa conclusão é que para proteger a dignidade no território digital, não falo só do Brasil, o trabalho é iniciado no Brasil, mas eu busco essas violências invisíveis. São as violências que as pessoas deixam de lado por achar que a vítima não está com o olho roxo, a vítima não está mutilada, então não é crime. É crime sim, é a violência invisível subnotificada. Então, para um combate ao estelionato sentimental, exigimos mais do que uma aplicação na lei. Exigimos uma mudança cultural. E é isso que se busca, uma mudança cultural para que haja transição do punitivismo isolado para uma justiça restaurativa, investimento massivo nessa capacitação emocional para a quebra de silos mesmo, para que a instituição Ministério Público venha mudar a cultura da sociedade e do mundo, porque lá no início eu mostrei que não é só no Brasil que acontece o estelionato sentimental. Ele é um problema mundial, silenciado, e muitas vezes a vítima ela sofre muito preconceito. Vamos mudar, vamos virar essa chave. E é por isso que eu é, peço a atenção dos senhores para as violências invisíveis. Agradeço. Obrigada. Gracias em espanhol, já que estamos em Salamanca, mas como também estamos na Itália, graças a todos que tiveram o cuidado e a atenção de comigo e com o professor João Proença, meu orientador do doutorado, escutar um pouco do combate ao estelionato sentimental no Brasil e no mundo. Obrigada. Grazie mille, doutora Dulcerita Alves. Agradecer-lhe também a sua participação, independentemente de como investigadora internacional de doutorado na Universidade de Salamanca, como magistrado. Este congresso tem sido um congresso aberto a toda a gente da ciência, do saber e do saber fazer. E é muito importante termos para a igualdade de género, para conseguir eliminar estas discriminações em todo o mundo, mas a partir do Brasil, com exemplos muito concretos, podermos ter os magistrados na universidade outra vez a partilhar as suas experiências e a fazer investigação para que a lei, da melhor maneira, consiga cumprir o que dizem as nossas constituições nos direitos fundamentais e os tratados internacionais de direitos humanos e de dignidade humana. Portanto, muito obrigado pela sua coragem também e pelo seu tempo de poder também partilhar experiências profissionais do Ministério Público e da magistratura aqui, como tem acontecido no caso na parte primeira na Faculdade de Direito de Milão, onde variedíssimos juízes e magistrados do Ministério Público vieram a terreiro arriscar a avaliação também científica e a aprovação dos seus artigos, porque sabem que isso faz a diferença também no mundo real, como vocês fazem todos os dias, e nós também, os advogados, nos tribunais. Portanto, muito obrigado pela sua participação e uma honra nesta parceria coletiva, a primeira internacional em terras italianas, que muitas seguirão. Muitíssimo obrigado, e ainda mais pelo estrito cumprimento do tempo, como sempre faz. Sem mais, para uma vénia aqui de Itália, chamar Francisca Marli Rodrigues de Andrade, da UFF Brasil e da Unib Itália, para nos falar sobre a Lei 14.701 de 2023 e os limites constitucionais da tese do marco temporal, rupturas, impactos e contradições. Não sei se a doutora Francisca se encontra na sala. Caso não esteja, uma vez que estamos em contínuo para o mundo inteiro, isso no caso para o mundo ibero-americano, e eu não vejo o seu nome aqui na minha listagem online, vou passar também, sem mais delongas, para a doutora Marícia Pereira Gonçalves, da STG de Portugal, para nos falar sobre inteligência artificial na atividade notarial. Uma comunicação que eu tenho particular interesse, sobretudo como advogado atuante, nomeadamente, mais principalmente na Península Ibérica, mas também
no mundo ibero-americano, no Brasil. Presumo que me esteja a ouvir. Eu não consigo ver aqui o seu nome também na minha listagem de internet. Portanto, também estão em falta as duas colegas, neste caso, ou seja, o colega de Portugal e a colega do Brasil. Portanto, agora vamos fazer uma disrupção. Eu vou pedir ao meu ilustre auditório e à doutora que possa vir aqui fazer uma apresentação. Neste caso aqui, quando eu trocar, faz favor, isso não se importa. Como sabem, as minhas mesas são mesas dinâmicas e nós temos aqui uma quarta apresentação e, no caso, eu vou fazer aqui uma convocatória presencial para apresentar esta candidata, porque tenho elementos presenciais na sala para o poder fazer em título próprio e em orientação. E como eu tive a oportunidade de apresentar também a minha orientanda, como farei com todos os colegas aqui presentes, mesmo aqueles que eu não oriento, vou dar o meu lugar neste momento, ou pelo menos ceder e pedir o beneplácito destes meus dois queridos amigos que vieram do Brasil para participar neste congresso e que eventualmente têm interesse científico, académico e pessoal na comunicação desta nossa aprovada aqui, doutora Isabel Lobo. Doutores, faz favor. Olá, boa tarde a todos. Eu gostaria, então, nesse momento, de apresentar a atividade, ou melhor, o trabalho que vai ser defendido pela minha orientanda Isabeau, que está aí no Brasil, e também em parceria com o professor Teobaldo, que é também colega e também participante desse trabalho, dessa elaboração. Então, eu vou fazer a apresentação da Isabeau. Vamos ver aqui, com o trabalho Análise dos Centros Judiciários de Métodos Consensuais de Solução de Disputas no Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região. O trabalho é de autoria de Isabeau Lobo Muniz Santos Gomes e de Teobaldo Spengler Neto. A Isabeau é minha cara orientanda lá da Unisc. Isabeau, é muito bom te ver na tela. A palavra é tua. E, enfim, tu tens 10 minutos, tá? Obrigada, professor. Obrigada. Sem pressão, doutora Isabel, para além do nosso auditório online e personalizado Olá, tudo aqui na bom? sala, Conseguem me ouvir? conseguimos ouvi-la e vê-la perfeitamente. Faz favor. Vai ter os seus orientadores aqui consigo e o seu coautor também a prestigiar a sua apresentação. A imagem ela está um pouco atrasada. Muito obrigada, professor. A imagem aqui que eu recebo ela é um pouco atrasada em relação ao som. Espero que não atrapalhe a minha apresentação, mas me foi de grande estima e muito emocionante ver minha orientadora prestigiando minha apresentação online nesse evento. Então, me faltam palavras para agradecer tanto a Fabiana, que é a minha, eu chamo de musa inspiradora, e o professor Teobaldo. E gostaria de agradecer a todos os presentes aqui pelo momento que me vão conceder do dia de vocês nesse evento tão importante. Bom, eu escrevi esse artigo em coautoria com o professor Teobaldo, que é intitulado A Análise dos Centros Judiciários de Métodos Consensuais de Solução de Disputas do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região. E, enfim, ele tem como objetivo analisar o desempenho desses centros judiciários de métodos consensuais de solução de disputas, que são CEJUSCs, né, no Brasil, no Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região durante os anos de 2024 e 2025, considerando o papel da autocomposição que eles promovem nesses centros na efetivação do acesso à justiça trabalhista. A autocomposição, ela não é um mecanismo de solução de conflitos recente no direito do trabalho, né? Ela integra a solução de conflitos laborais desde antes da consolidação da CLT em 1943 no Brasil. E como a professora Trícia Navarro Xavier Cabral, no Brasil, ela coloca no
sobre justiça multiportas, essa consensualidade, ela constitui uma das raízes do próprio direito laboral, né? Sendo um elemento essencial para a própria classificação do contrato de trabalho. Então, nesse contexto, a resolução 174 de 2016 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, que seria o CSJT, que instituiu a política judiciária nacional de tratamento adequado de disputa de interesses e que acabou por determinar a criação desses centros, né, em todos os tribunais regionais do país, ela tem um foco principal, né, essa política, no desenvolvimento desse trabalho. Então, no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da Nona Região, que ele exerce jurisdição no estado do Paraná, lá no Brasil, esses sejusques, eles vêm desempenhando um papel relevante na mediação e conciliação de conflitos trabalhistas, tanto na fase pré-processual quanto na fase processual. Diante desse cenário, a pesquisa buscou responder a seguinte questão: qual... Doutora Isabel, perdemos o seu feed. De que os avanços legislativos, dificuldades de natureza estrutural e cultural que limitam o alcance da efetividade do SEJUSC. A metodologia para a realização desse trabalho adotada foi a base da análise de pesquisas de satisfação aplicada ao TRT da nona região às partes, advogados prepostos e também aos alunos que observam, à luz do modelo, e partindo-se também do modelo do Perdemos aqui ligeiramente o seu feed. Doutora Isabel, se me está a ouvir, eu abdicaria de ver a sua imagem se a gente conseguir ter mais streaming para poder ouvir a sua comunicação, que está perfeitamente dentro do tempo e audível quando está a chegar. Não sei se me consegue ouvir. Tem o seu micro ligado, a sua câmera desligada, só que eu não a estou a ouvir neste momento. Doutora Isabel? Não consigo ouvir. Não queria perder o momento da sua comunicação, até porque estava no... Vamos esperar mais um bocadinho a ver se consegue entrar em linha. Eu aproveito aqui a linha para dizer à Maera Rolim que está a terminar o painel destas comunicações, portanto estou a vê-la online e já vi que está a tempo, portanto não tem problema. Fica só com a nota de que terá 10 minutos, mas ainda não é a sua vez, mas muito obrigado pela sua mensagem. E eu vou fazer uma coisa, para a gente não perder esta dinâmica, vamos esperar que a doutora Isabel possa entrar posteriormente em linha, mas assim, também aproveitando o cumprimento do horário, vou dar seguimento à apresentação, no caso da doutora Vânia Simões, neste caso de Portugal, presumo que a partir de Lisboa, a representar o ISCAL e sempre, na minha ótica, pelo menos é assim que eu vejo, a Universidade Autónoma de Lisboa, de onde ela é proveniente, nesta circunstância. As casas que nos formam acompanham-nos para toda a vida e penso que isso vai ser sempre assim, doutora Vânia. Ora bem, nessa circunstância, como já viu, vamos ter aqui a sua comunicação direta e online, espero que sem perda de feed, para nos falar sobre direito do trabalho e discriminação algorítmica no recrutamento à luz do direito português. E aproveito para dizer uma coisa muito interessante, tive a oportunidade no ano transato não só orientar, como acompanhar um aluno meu no mestrado, que obteve para a sua publicidade a nota de 17 valores, exatamente sobre esta matéria, com uma arguência que foi feita maravilhosamente. O doutor
Dias Pereira, no caso Libório Dias Pereira, em Coimbra, em dezembro, e o qual, embora não esteja presente nem pertença aqui a este painel, eu endereço as minhas maiores felicidades aqui a partir da Universidade de Parma, porque penso que neste momento já terá passado a sua agregação ou associação à Universidade de Coimbra, que terá sido na semana, 2 dias antes, quando eu estava em Milão, e ainda não tive a oportunidade de o parabenizar. Mas como todas as nossas comunicações, defesas e apresentações de artigos internacionais ficam gravados institucionalmente para todo o sempre, para podermos rever, melhorar os nossos erros, base de dados científica internacional que nos vai ultrapassar a nossa vivência pessoal, objetivamente o colega, em algum momento, poderá confiar e ver o abraço que eu daqui lhe mando, apertado pelo seu sucesso profissional e da Universidade de Coimbra e da Faculdade de Direito, que também é o nosso. Doutora Vânia, então, com toda a amizade e muita consideração, não, é a primeira vez na Itália connosco, mas várias vezes em vários eventos nossos tivemos a oportunidade de nos cruzar. Penso que não será a primeira vez que eu presido às suas mesas, já tive a oportunidade de ouvir algumas vezes, nomeadamente sobre matérias que eu escrevo da área da bioética. Nesta circunstância, sobre uma matéria particularmente disruptível, que é a discriminação algorítmica. Tenho muito interesse académico e institucional em eu poder ouvir para 10 minutos. Vou pedir à doutora Isabel que segure um pouquinho a sua apresentação e reforce o feed, uma vez que a doutora Vânia vai fazer os 10 minutos dela e depois regressamos outra vez à tentativa de contacto, se não se importa. Doutora Vânia, a sala é sua para 10 minutos. Muito obrigada, boa tarde a todos. Um especial cumprimento aqui ao Dr. João. Vou então passar aqui a apresentar o meu PowerPoint. Não sei se conseguem já vê-lo. Ainda não estamos a vê-lo, mas neste momento já está a abrir, correto? Ora bem, Presumo que se clicar em cima do slide, isso mesmo, já está pronto. perfeitamente plug and play. Boa Ora apresentação. bem, muito boa tarde a todos novamente. De facto, hoje venho falar aqui de uma temática um pouquinho disruptiva, mas ainda assim ligada às temáticas que eu tenho vindo a investigar, que andam sempre em torno do direito antidiscriminatório. E, portanto, a discriminação algorítmica insere-se nestas temáticas. Portanto, a discriminação algorítmica é um conceito como que novo no direito, efetivamente, não deixa de estar ligado ao conceito de discriminação em geral, nos moldes tradicionais em que o conhecemos, contudo, temos aqui avanços conceptuais que se traduzem aqui devido à era digital, a todos os avanços tecnológicos que temos assistido. Curiosamente, o termo começou por estar presente na Carta Digital, na Carta Portuguesa dos Direitos Humanos na Era Digital, nomeadamente no artigo 9º da Carta. E como é que nós podemos, em moldes muito abstratos e sucintos, até porque o tempo é escasso, definir a discriminação algorítmica? Portanto, a discriminação algorítmica ocorre quando sistemas de inteligência artificial, no fundo, tomam decisões injustas, excluindo ou grupos de pessoas ou pessoas concretas devido a dados enviesados existentes, podendo estender-se não só ao domínio laboral, mas a outros domínios da vida social, portanto, e o domínio laboral também não é exceção. Portanto, cada vez mais a atividade de recrutamento, nomeadamente levada a cabo por técnicos de recursos humanos, tem vindo a utilizar as tecnologias. Portanto, assistimos a um fenómeno de digitalização do recrutamento, utilização crescente de algoritmos, inteligência artificial, e isto, obviamente, tem benefícios e malefícios, ou vantagens e desvantagens. Evidentemente que o recurso a novas tecnologias também comportam riscos para os direitos fundamentais, como é evidente. Tanto que acabou por surgir a Carta Portuguesa de Direitos Humanos na Era Digital, atendendo a essas questões. Como é que a discriminação algorítmica se pode manifestar? Em decisões automatizadas, devido ao uso de tecnologias, a reprodução de enviesamentos humanos, e esta discriminação pode ser direta ou indireta.
indireta, portanto, quando se utilizam critérios aparentemente neutros e quando esses critérios aparentemente neutros conduzem a resultados discriminatórios. Portanto, aqui não há uma discrepância quanto aos conceitos de discriminação direta e indireta que já conhecemos do artigo 23 do Código do Trabalho. Portanto, apenas há aqui, de facto, uma mudança de paradigma de como ocorre esta discriminação, mas no fundo o que nós vemos é uma manutenção daquilo que são os conceitos tradicionais do direito. Portanto, o que é que os recursos humanos ou os técnicos de recursos humanos podem fazer? Quais são as atividades que podem levar aqui a situações de discriminação? A triagem dos currículos, entrevistas automatizadas, e rankings de candidatos. Portanto, a elaboração de rankings de candidatos que não têm, por exemplo, em conta características pessoais dos concorrentes ou dos candidatos. Por exemplo, agora nós em Portugal estamos aqui vamos votar agora no próximo dia 18 nas eleições presidenciais e eu não sei se aqui alguns de vós teve a curiosidade de responder aos votómetros. Foi interessante ver, eu pessoalmente, quando respondi aos votómetros, em nenhum dos votómetros o resultado acertava no concorrente em que eu ia, em que eu vou efetivamente votar, porque não teve em conta as características pessoais dos candidatos, que é efetivamente algo imprescindível para uma eleição presidencial, que é uma eleição pessoal. Nós estamos a votar numa pessoa e não tanto em partidos ou conjuntos de ideias dos partidos. E, portanto, é interessante ver como os votómetros não tiveram em conta as características pessoais. E nós podemos um pouquinho extrapolar esta automatização esta automatização das decisões para o campo do direito do trabalho também. Portanto, os riscos da automatização de decisões têm que ver com a opacidade dos critérios, a dificuldade em compreendermos como é que a máquina chegou àquele resultado, como é que elaborou aquele raciocínio. Temos também a questão da dificuldade de contestação, porque nós não sabemos como é que os algoritmos funcionam e como é que tomaram aquela decisão, e há, obviamente, aqui uma assimetria entre aquilo que é a informação detida pelo empregador e pelo candidato, que também é aqui de relevar. Os direitos fundamentais em causa são a igualdade e não discriminação, o direito ao trabalho e a proteção de dados pessoais que estão aqui envolvidos. Assim, em termos de enquadramento jurídico, é também interessante vermos que há aqui uma relativa neutralidade tecnológica no Código de Trabalho em matéria de responsabilidade pré-contratual e de legislação em termos de recrutamento. Portanto, o Código de Trabalho ainda é um pouco neutro, portanto, ele não é obsoleto de todo, ele já prevê aqui as novas tecnologias em muitos aspectos, nomeadamente em matéria de teletrabalho, mas ainda não prevê aqui o recrutamento e a vertente tecnológica do recrutamento. Portanto, temos aqui em termos constitucionais envolvido o artigo 13º e o artigo 58 da Constituição da República Portuguesa, o artigo 23 e seguintes do Código de Trabalho. Portanto, o artigo 23 e seguintes do Código de Trabalho referem-se à proibição de discriminação. Depois, não esquecer também o Regulamento Geral de Proteção de Dados, que tem aqui também um papel primordial, que foi transposto para a Lei número 58 de 2019 e, por fim, também aqui mencionar a responsabilidade pré-contratual que pode daqui advir através do artigo 227 do Código Civil. Portanto, exatamente. Exato. Portanto, a proteção de dados tem também aqui um artigo interessante. O Regulamento Geral de Proteção de Dados tem no artigo 22 um artigo muito concreto aqui que nós podemos chamar à colação, que é de facto a proibição de tomada de decisões automatizadas e o direito a obter aqui uma vertente humana nas decisões que são tomadas pelas máquinas, portanto, ver aqui este supervisionamento
da decisão tomada pelos algoritmos pelas pessoas, por forma a chegar-se a uma solução justa, por forma a corrigirem-se os algoritmos. Portanto, é evidente que há esta questão importante. Perspectivas futuras, portanto, a regulação da inteligência artificial, efetivamente, tem sido um tema controverso, a questão da regulação da inteligência artificial. Portanto, que limites, onde começar, onde terminar. Portanto, há aqui muitas questões envolvidas na regulação da inteligência artificial. Contudo, é necessário maior transparência, não só relativamente ao recrutamento, mas outras temáticas envolvendo a decisão por parte de algoritmos. E, portanto, no fundo, tem de haver sempre a centralidade da dignidade humana, quando falamos de tecnologias, seja em que âmbito for. Portanto, é esta a conclusão a que se chega portanto, dizer ainda que os algoritmos não são neutros, portanto, e que de facto o direito do trabalho ainda assim tem que respeitar o princípio da igualdade. Pronto, muito obrigada. Termino aqui a minha comunicação. Muito obrigado, doutora Wanda Simões. Vamos acompanhando a escritura e a submissão do seu artigo completo, até para eu poder, eventualmente, remeter para o mestre Carlos Damião Ferreira de Oliveira e poder também reflexionar conjuntamente com as conclusões que tirou na tese dele de mestrado. Fica aqui também referenciada, para além de podermos todos conjuntamente podemos publicar este painel e as nossas investigações deste painel no livro que virá duplo da Universidade de Parma e da Universidade de Milão. Muitíssimo obrigado pela sua participação. Fica também intimada a uma participação presencial em próximas edições. Esta edição do Congresso, até porque é o direito italo-brasileiro, é sempre em Itália. De qualquer das maneiras, há outras atividades interessantes e que eu penso que temos todo o interesse em que possa participar no território continental, ou pelo menos no entorno ibérico, nomeadamente na Universidade de Salamanca, com a qual contamos naturalmente com a sua participação. Muitíssimo obrigado. Ora bem, e agora vamos dar cumprimento, demais agradecer-lhe o seu cumprimento estricto do tempo, porque também já conto sempre. Muitíssimo obrigado. E agora, Sra. Isabeau, eu penso que está municiada de internet suficientemente boa para eu fazer agora, parece que foi castigo, mas não tem qualquer problema, uma apresentação como se da primeira vez se tratasse e dizer que, neste caso, vem da Universidade de Santa Cruz do Sul e, objetivamente, vem apresentar uma investigação juntamente com o Dr. Cubado Spengler, neste caso aqui presente também na nossa sala virtual, juntamente com o nosso auditório, e Isabeau Lobo Muniz Santos Gomes, como já sabe, mas como eu renovadamente vou aqui reapresentar para o auditório, vem-nos falar para 10 minutos, vai ter todo o seu tempo e algo mais, se tiver alguma dificuldade, também pela distância de onde nos faz essa sua comunicação, e sugiro desde já que se eventualmente tiver alguma quebra, entretanto, perdemos a imagem, mas mantemos a sua voz nos nossos ouvidos, que é essa que nos vai nortear na leitura da sua pesquisa e da sua investigação. Neste caso, para nos falar, ou para nos falarem, para nos reflexionarem, fazerem-nos reflexionar, neste caso, sobre a análise dos centros judiciários de métodos consensuais de solução de disputa do Tribunal Regional de Trabalho da 9ª Região. Aproveito já uma disrupção que tive a oportunidade de partilhar ontem com o colega Cubado Spengler aqui presente, que é, na vossa investigação, podem ter algum fases mais do que este artigo, com profundidade, e nomeadamente na área da mediação, eu recomendo, como não poderia deixar de ser, os escritos de Alberto Elizavetsky. É um nome polaco, mas o autor é argentino e é o meu go-to científico internacional, como autor e, sobretudo, como advogado europeu, na área da mediação internacional. Ele, a partir da Argentina, tem das melhores bases de dados usadas na América Latina, em alguma mediação já empresarial feita em França, na Suíça e também em Itália, e é o precursor mais avançado em termos nacionais
para a Argentina e para a Iberoamérica, que vai muito à frente. O Brasil também vai a liderar, mas talvez ligeiramente atrás. Também é um continente e não um país só, vários estados dão-lhe uma dificuldade de homogeneização difícil. Portanto, qualquer obra dele, nenhuma que ele esteja incluído, embora esteja incluído também em algumas, nomeadamente correntes do Congresso Mundial de Mediação, onde eu penso que o vosso trabalho e a vossa investigação e a vossa pesquisa poderá ter também um respaldo internacional muito interessante e que sugiro que eventualmente possam também submeter. Doutora Isabel, a sala é sua para 10 minutos. Seja bem-vinda. Vocês conseguem me ouvir? Perfeitamente, perfeitamente. Bom, vou reabrir minha câmera. Se travar, eu vou fazer como sugerido e encerrar a imagem. Ficarei somente com a minha voz. Estamos com a sua imagem na nossa mente. Portanto, faz favor de falar do coração que nós acompanhamos sem qualquer dor. Seja bem-vinda. Muito obrigada, professor. Bom, inicialmente eu gostaria de agradecer a presença da professora Fabiana pela estima, carinho de poder prestigiar a minha apresentação e, segundamente, mas não desmerecendo essa posição, com muito carinho, o professor Teobaldo, por ter feito em coautoria esse trabalho comigo e por ter me dado a oportunidade de aqui apresentar a todos vocês. É sempre um prazer trabalhar com esse casal maravilhoso que eu tenho muito carinho. Professora Fabiana, minha diva, minha musa inspiradora, muito obrigada. Nós Iniciando, também. Iniciando minha apresentação sobre o texto das análises dos centros judiciários de métodos consensuais de solução de conflitos do Tribunal Regional do Trabalho da Nona Região, eu, eu parti do objetivo de analisar o desempenho desses SEJUSCs, né, que é essa sigla para abreviar esses centros, né, no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da Nona Região durante os anos de 2024 e 2025, né? Esse é o lapso de recorte temporal e espacial que eu escolhi, considerando composição na efetivação do acesso à justiça trabalhista nesse local. A autocomposição, né, ela é um mecanismo de solução de conflitos que ela não é recente no direito do trabalho. Em verdade, ela sempre integrou como ela sempre se integrou enquanto uma forma de solução de conflitos, né, laborais, desde antes da consolidação da CLT de 1943 no Brasil. Na verdade, essa consensualidade, ela constitui, o caráter consensual, ele constitui uma das raízes, inclusive, do direito laboral, sendo um elemento essencial para a própria classificação de um contrato de trabalho, né? Então, nesse contexto, a gente tem que destacar, na hora de fazer esse trabalho, que vai analisar os SEJUSCs, não só propriamente a autocomposição em si, mas também a resolução 174 de 2016 do CSJT, que seria o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, que instituiu a Política Judiciária Nacional de Tratamento Adequado de Disputas de Interesses e determinou a criação dos SEJUSCs no âmbito dos tribunais regionais do trabalho do país. Essa política pública, né, que instituiu esses centros, ela é voltada para essa ampliação de acesso à justiça por meio da autocomposição, tanto é que ela, no próprio texto, além de instituir os centros, ela amplia também, explicando o que seria a mediação, o que seria a conciliação. A professora Fabiana também escreveu um artigo recente, por volta de 2024, se não me engano, para uma revista, acho que é, se eu não me engano, a Unicuritiba, falando sobre essa resolução que é de extrema importância, como a mediação é feita. Recomendo também a leitura, que ela baseou meu trabalho. Mas indo de frente para a apresentação mesmo e reduzindo o espaço de leitura para uma direção de dados que foram coletadas, né? No âmbito desse tribunal, que seria o Tribunal da Nona Região, que exerce jurisdição somente no estado do Paraná, no Brasil, esses sejusques, eles vêm apresentando um papel relevante, tanto na mediação quanto na conciliação dos conflitos trabalhistas, né? Na fase processual e pré-processual. Ou seja, em qualquer instância de um conflito laboral, independente dele estar judicializado ou não, pode-se utilizar desse centro para poder fazer a resolução de conflitos de ordem trabalhista, né? Então, nesse cenário, a pesquisa buscou responder a seguinte questão: qual foi o desempenho desse SEJUSC do TRT da Nona Região no ano de 2024 e 2025, no que se refere à promoção de solução de conflitos consensuais trabalhistas? Esse lapso de um ano foi escolhido com base na disponibilização dos dados mesmo.
E partiu-se da hipótese de que, apesar dos avanços legislativos e institucionais de promover essa autocomposição e de disponibilizar essa possibilidade de autocomposição na seara laboral, a natureza cultural e estrutural, essa dificuldade de tanto cultural quanto estrutural do país, acaba limitando a efetividade de alcance desses centros. A metodologia adotada baseou-se na análise das pesquisas de satisfação aplicadas do TRT da nona região, tanto às partes quanto aos advogados e também aos alunos observadores. E partindo do marco teórico do David Easton sobre como funcionam as políticas públicas, e ele divide ela em 5 fases, esse trabalho pegou a fase no que diz respeito ao resultado da avaliação, ou seja, como a população enxerga essa política pública, né? Então, partindo dessa fase da avaliação do marco teórico do David Easton, a pesquisa pegou a parte avaliativa dessa política pública focada no Tribunal da Nona Região desses Sejusques e acabou olhando que os dados, no que dizem respeito à satisfação, que iam de uma escala de 1 a 5, onde 5 seria o maior grau de satisfação, apresentaram uma média de 4,8 no que diz respeito a saírem com boas soluções, a terem bons desfechos desses conflitos. A qualidade do atendimento prestado pelos magistrados, servidores e, enfim, todo o pessoal que tem esse acolhimento dentro desses centros também apresentou uma média alta, de 4,9, especialmente no que diz respeito à comunicação e à cordialidade, né? Então, apesar desses resultados positivos, apresentando que há uma aceitação muito boa e há uma qualidade no serviço prestado, eles indicarem que existem pontos muito positivos em utilizar esses centros para resolução de conflitos laborais, a gente pode observar pela quantidade de sejusques disponibilizados pelo Estado que tem uma dificuldade estrutural do Estado em fornecimento desses centros para a resolução desse tipo de conflito. O Estado do Paraná ele conta atualmente com apenas 6 sejusques principais para atender 46 varas de trabalho, ou seja, são 46 cartórios de trabalho ali, né? Ou seja, recebendo constantemente conflitos, para somente 6 centros poderem resolver tudo isso de mediação em mediação e conciliação. Isso acaba impactando, né, até a ampliação e fomentando uma interiorização, né, de só nos grandes centros que se resolve esses conflitos. Porque nas pequenas cidades, conforme eu pude coletar de dados, não tem um centro instalado. O que se tem numa cidade grande do estado, tem essa instalação desse centro, e nesses pequenos se remete para esses grandes centros para que seja feita essa solução. Então, foi possível concluir que a hipótese ela é parcialmente confirmada e que os sejusques eles apresentam uma elevada efetividade qualitativa, mas eles enfrentam limitações de cunho estruturais, restringindo o alcance dessas práticas autocompositivas. O fortalecimento dessa política de autocomposição ela exige também investimentos institucionais na ampliação dessa infraestrutura, consolidando o Sejusc como um instrumento fundamental de acesso à justiça e pacificação também no âmbito dos conflitos laborais. Essa foi minha apresentação, fico à disposição para eventuais questionamentos e dúvidas e agradeço a todos pelo tempo de vocês e atenção. Muitíssimo obrigado, Isabel Lobo, pela sua paciência, pela sua resiliência, pela sua comunicação e pela qualidade desta investigação. Eu penso que é precursora do Brasil daquilo que de melhor se irá fazer na mediação, não só laboral, mas em geral, da promoção, da mediação que ultrapassará naturalmente a zona de Santa Cruz do Sul e se alastrará positivamente ao resto do continente brasileiro. Muito bem-vinda. Penso que é a primeira vez também na Itália e a primeira vez nos nossos eventos. Está já, desde já, convidada a voltar mais vezes e a enviar oportunamente o seu artigo completamente terminado para a publicação no nosso livro. Penso que dentro de meio ano, se Deus quiser. Muitíssimo obrigado. E agora, utilizando aqui a nossa lista, já tenho, neste caso, Maera Rissa da Silva Rolim, que com Daniel Alexandre Marques Rodrigues e Gabriel Napoleão Veloso Filho, da Universidade Federal do Pará, e neste caso da Universidade de Lisboa e da Universidade Pontifícia e Católica da PUC, neste caso de São Paulo, respectivamente, penso que é exatamente assim,
nos vai falar sobre direito à la città e governance della Agenda 2030 nelle periferie metropolitane, analisi comparati e modelli tripartiti per Amadora, Portugal e Anonimador, Brasil. Neste caso, Olá, Ayara, seja bem-vinda. Também penso que é a primeira vez nos nossos eventos. Espero que possa estar também presencialmente aqui na Europa e, sobretudo, na Itália, que eu recomendo muito, apesar de estar muito mais frio do que no Brasil. Vale muito a pena e poder partilhar as experiências deste nosso auditório também é muito interessante. É uma experiência mais frutuosa do que o online. De qualquer maneira, será um gosto ouvir a sua investigação conjunta, mas neste caso em nome próprio para 10 minutos. Seja bem-vinda. olá, muito obrigada, professor Xavier. Eu realmente havia me programado para estar presencialmente, mas por conta da agenda da universidade, eu acabei precisando ficar no momento de formação. Boa tarde a todos. Vou-lhe pedir que coloque o seu microfone um bocadinho mais próximo da sua boca, que é para a gente não perder a sua... Isso mesmo. Assim não consigo ouvir. Deixa eu ver, está melhor? Isso está ótimo, está maravilhoso. Parece que está aqui na nossa sala. Na realidade está na sala virtual, mas está aqui... Deixa eu colocar aqui, professor, só um momento, que eu preciso À vontade, colocar à esse vontade. fone. Sem problema, é isso mesmo. Eu penso que era o seu cabelo que estava um pouquinho em cima do microfone e nós estávamos a perder a intensidade. Ah, sim. Agora melhorou? Perfeito, está ótimo, está maravilhoso. Pronto, Não precisa né? ficar... Boa tarde. Pode baixar tranquilamente, mas não deve submergi-lo no seu cabelo, senão a gente perde o seu fio. Está bem? Está tranquilo. Tudo bem, tranquilo, eu posso segurar, não tem problema. A nossa pesquisa foi feita comigo, sou do Brasil, que moro na Amazônia, né? Sou professora, sou docente, sou doutora pela Universidade Federal do Pará. O Gabriel Napoleão, desembargador do TRT, Tribunal Regional do Trabalho, e o Daniel Alexandre Marques Rodrigues, é de Portugal, é deputado em Amadora, né? Mas eu também conheci a cidade, eu também fiz os estudos na cidade de Amadora, como também na cidade de Ananindeua, e eu já trabalho com a temática do direito à cidade há mais de 15 anos. Né? Essa pesquisa ela vai abordar o direito à cidade e a implementação da Agenda 2030 em duas periferias metropolitanas, como a gente já falou, né? Que é Amadora, em Portugal, e Ananindeua, no Brasil. Definimos o direito à cidade, na verdade, definimos a partir de Henri Lefebvre e David Harvey, tá? O direito à cidade não apenas como acesso a serviços, mas como poder coletivo de transformar o espaço urbano, fundamentado na Constituição de ambos os países. O foco desse trabalho é entender como essas cidades, que historicamente serviram como dormitórios tanto para Lisboa quanto para Belém, estão transitando para centros polifuncionais através dessa tentativa de implementação da Agenda 2030, mais especificamente do Objetivo 11, que fala sobre cidades e comunidades sustentáveis. Né? Apoiamos essa análise em Henri Lefebvre, que trata da produção social do espaço, e David Harvey, que foca na justiça espacial contra a expropriação periférica. O João Ferrão também nos ajudou a entender como o ordenamento do território deve ser uma política pública deliberativa e multiescalar. Além dessas leis nacionais, a gente utilizou as agendas internacionais, como a nova agenda urbana, né, que parte da Habitat 3, aliás, a nova agenda urbana e a Agenda 2030, e também do Acordo de Paris, que impõe deveres de governança territorial mensurável aos estados. Agora, considerando o caso de Amadora, em Portugal, né? Amadora ela evoluiu de uma zona rural para um polo densamente povoado, marcado profundamente por fluxos migratórios, tanto internos, considerando Portugal, quanto externos, principalmente quando a gente fala no país Cabo Verde, mas também do Brasil existe um grande fluxo migratório, né? E ela é composta por ocupações informais como a Cova da Moura, que inclusive foi alvo de uma grande polêmica nas últimas eleições, né? Com uma candidata chamada Susana Garcia, do PSD. Bom, o plano diretor municipal em Amadora, ele busca equilibrar o uso do solo e a mobilidade, mas ele ainda enfrenta desafios. E o maior gargalo hoje, exatamente, de Amadora, que é considerada uma cidade
um grande fluxo migratório é a questão da oferta de habitação social, né? E, apesar disso, apesar das ferramentas já existentes, como a questão participativa nos processos de decisões sobre a Amadora, ainda há uma baixa representação também dos grupos vulneráveis, dos grupos de imigrantes, e uma desigualdade no acesso às áreas verdes. A gente vê poucas áreas verdes, poucos espaços de lazer, tá? Que a gente possa considerar seria, sim, pontos estratégicos para cidades sustentáveis. Já no caso de Ananindeua, é muito semelhante, porque algumas diferenças. Quais são as diferenças, né? Ananindeua é formada por comunidades quilombolas e ribeirinhas, comunidades tradicionais, mas Ananindeua também se tornou a principal cidade dormitório da região metropolitana de Belém. Então, ela ocupa uma função muito semelhante à Amadora, né? Com um grande fluxo migratório também. Ela tem um plano diretor, e o plano diretor, seguindo o ordenamento jurídico brasileiro, ele está focado e na função social dessas propriedades. E quando a gente fala, no caso de Ananindeua, a gente tem um gargalo que a gente não tem em Amadora, né? A gente tem mais de 63% da população sem coleta de esgoto, né? Que é diferente. Bom, qual é a nossa proposta diante desse quadro, né? É que ocorra um modelo de parceria entre Estado, setor privado e universidade. O Estado garantiria a legalidade, o planejamento vinculante e a participação democrática. Já o setor privado entraria com a tecnologia, com a infraestrutura, com gestão de resíduos, enfim. As universidades públicas funcionaria como dentro do monitoramento dos indicadores da ODS 11 e na formação de agentes públicos através dos seus observatórios, laboratórios. Assim, a formalização ocorreria através de consórcios públicos ou protocolos estratégicos, garantindo transparência e controle social. As minhas considerações finais é que a integração entre a teoria e a prática, ela vai mostrar que o superamento dessas cidades dormitórios para centros polifuncionais, ela exige muito mais do que normas, né? Ela exige, de fato, uma governança que vai institucionalizar a justiça urbana. Então, o modelo tripartido, ele permite cumprir a Agenda 2030 sem sobrecarga fiscal, promovendo cidades resilientes e reduzindo disfunções espaciais. A gente sabe que o Estado hoje não consegue cumprir sozinho essa dinâmica. Gostaria de agradecer a todos e dizer que o direito à cidade, em última análise, é o direito de transformar a nossa convivência urbana. Muito obrigada. E da próxima vez vou estar presencialmente, professor, me comprometo. Muito obrigado, doutora Mayara. Está muito bem-vinda, naturalmente, e vai ver que a sua experiência vai ser exponenciada por a presença aqui na Europa, onde terá também a oportunidade também de experimentar um bocadinho do italiano e também trazer esta investigação que eu aqui desde já parabenizo pela ligação lusófona também, porque acaba por ser uma investigação feita também a partir do Brasil, mas com foco e com enfoque, neste caso, em Portugal e, neste caso, na Amadora, que é uma zona da Grande Lisboa com bastantes dificuldades e que penso que é uma zona que dará muito material de pesquisa e de investigação para vocês estenderem, para além deste artigo, a vossa investigação a mais revelações sobre este nosso Portugal nesta ótica científica. E bem, neste caso, o last but not least, ou neste caso o least, tínhamos aqui em falta, embora já se encontrasse aqui em Parma e nas instalações desta nossa universidade, a doutora Francisca Marli Rodrigues de Andrade, da UF Brasil e da Unimib, para nos falar da Lei 14.701/2013 e os limites constitucionais da tese do marco temporal, rupturas, impactos e contradições. E nesta circunstância eu já lhe tinha marcado falta, já tinha feito a sua chamada, mas naturalmente, como ainda estamos no nosso tempo, ela vai ser a última. E então eu vou convidá-la, até porque está aqui presencialmente nesta sala com a nossa plateia, e a plateia virtual não a pode ver nem ouvir, a não ser que ela tome o meu lugar. Eu vou pedir que se levante e se dirija aqui ao meu sítio de fala e, para 10 minutos, produza a sua comunicação a que tem direito. E, neste caso, tenho a honra de fechar este nosso painel, embora eu peço a desculpa de ter começado um bocadinho de atraso e com aquelas disrupções tecnológicas do que é
estarmos a milhares de quilómetros de distância entre nós, mental e cientificamente, estamos todos no mesmo fuso intelectual e científico. Portanto, Sr. Doutora, vai mesmo ficar no meu lugar. Não, mas depois não a veem, não a veem. Eu fico ao pé de si, mas vai ter que ficar, porque é o que eu digo, e com todo o respeito e consideração pessoal e de género, e de idade também, a ciência tem que ser sexy. E, naturalmente, ninguém me quer ver a mim e ouvi-la assim. Querem vê-la e ouvi-la na primeira pessoa, por isso vamos trocar de lugar. Para 10 minutos, a sala é sua. Não, é minha obrigação. Ok, fica à vontade. Bom, boa tarde a todas e todos. A pesquisa que eu apresento hoje é uma pesquisa financiada pelo CNPq Brasil, né, pelo governo brasileiro, e trata de discutir um pouquinho, né, que a Lei 14.701/2023, a partir dos limites constitucionais da tese do marco temporal, analisando, obviamente, as suas implicações jurídicas, políticas e para os direitos territoriais dos povos indígenas no Brasil. Essa é uma apresentação um pouco atípica nesse evento, né? Mas é um evento que recepcionou, então, né, agradeço também a coordenação do evento por ter recepcionado os resultados dessa pesquisa. Bom, o argumento central baseia-se na positivação legislativa do marco temporal, representando uma ruptura do regime constitucional inaugurado junto com a Constituição de 1988, especialmente com o reconhecimento do direito originário às terras tradicionalmente ocupadas, prevista no artigo 231 da Constituição Federal. A chamada tese do marco temporal, ela estabelece que apenas seriam reconhecidas como terras indígenas aquelas ocupadas pelos povos originários na data da promulgação da Constituição, ou seja, em 5 de outubro de 1988. Esse critério ele desconsidera processos históricos amplamente documentados de expulsão, remoção forçada e violência institucional que marcaram a relação do Estado brasileiro com os povos indígenas ao longo do século XX, em especial durante o período da ditadura militar. Em setembro de 2023, o Supremo Tribunal Federal rejeitou, né, por 9 votos a 2, expressamente a tese do marco temporal, né, no julgamento do recurso extraordinário 10.17.365, né, tema 10.31, afirmando que os direitos indígenas à terra são originários e imprescritíveis, não subordinado ao marco temporal. Apesar desse entendimento consolidado pelo STF, o Congresso Nacional aprovou, poucos dias depois, o projeto de lei número 2.903, convertido na Lei 14.701, estabelecendo, por via legislativa, o marco temporal. E a lei, ela define critérios para a demarcação de terras indígenas, alterando profundamente o procedimento administrativo, instaurando um conflito institucional direto entre o poder legislativo e o poder judiciário brasileiro. Esse movimento não pode ser compreendido apenas como uma divergência interpretativa, mas como uma tentativa de reconfiguração normativa dos direitos territoriais indígenas. Diante dessa conjuntura, o objetivo central da pesquisa que originou essa apresentação é examinar a incompatibilidade constitucional da Lei nº 14.701 com o regime jurídico estabelecido pela Constituição de 1988. E aí, para isso, a pesquisa, né, na pesquisa foram adotadas algumas metodologias, entre elas a análise jurídico-constitucional, a revisão da legislação e da jurisprudência do STF, o exame de dados empíricos provenientes de relatórios institucionais, entre eles o CINE, e o diálogo com a literatura acadêmica sobre territorialidade indígena e direitos fundamentais. Essa abordagem permitiu um plano normativo, né, com os seus efeitos concretos para a concretização dessa pesquisa. E aí, essa pesquisa ela vai encaminhando no sentido de pensar o artigo 231 da Constituição Federal
né, que ele reconhece que os povos indígenas possuem direitos originários sobre as terras tradicionalmente ocupadas, né, cabendo à União demarcá-las e protegê-las. Esse direito ele é anterior à própria formação do Estado brasileiro e não depende de ocupação contínua comprovada em uma data específica, né, já que trata-se de um direito que reconhece a historicidade da presença indígena, a violação estrutural que marcou o processo de desterritorialização. Além disso, o território indígena não se reduz à dimensão fundiária e econômica. Ele envolve aspectos culturais, espirituais, simbólicos, identitários, cosmológicos, sendo uma condição para a reprodução física e social dos povos indígenas. E aí, contrariamente a esse entendimento, a Lei 14.701, ela vai, inclusive, também contrariar, né, o Decreto 1.775, que até então estabelecia a norma jurídica para a demarcação, e, portanto, introduziu dispositivos que restringem significativamente o processo demarcatório. E aí eu vou citar só alguns deles, mas são vários, tem ainda outros, né? Um deles é a exigência de comprovação objetiva de ocupação dessa terra em 1988, na data da promulgação da Constituição, o limite do valor probatório das narrativas indígenas, ou seja, reduziu a análise subjetiva do processo, e a ampliação da participação de entes federativos e particulares no procedimento, que antes era apenas a União, né, a FUNAI e o INCRA que faziam esse procedimento. Esses mecanismos, eles criam obstáculos quase que intransponíveis para os povos que foram historicamente expulsos dos seus territórios ou impedidos de manter registros formais da sua presença. E nessa linha de raciocínio também, né, na prática, a lei ela desloca o paradigma do direito originário para um critério temporal e rígido, contrariando frontalmente a interpretação constitucional consolidada pelo STF. E os impactos dessa mudança são evidentes em dados empíricos, né? O número de terras indígenas hoje, né, sem qualquer providência administrativa, supera o número de terras indígenas efetivamente demarcadas desde 88, ou seja, 555 e 434, respectivamente. A gente tem mais terra, né, aí sem ser demarcada do que terra demarcada. Desde 2017, quando o governo Michel Temer aprovou o parecer da AGU, que é o parecer 05, instrumentalizou o marco temporal como critério de análise, observa-se um expressivo na morosidade dos processos de demarcação, com paralisação quase que total entre os anos de 2016 e 2022, com apenas um território indígena demarcado nesse período. Esse cenário favoreceu conflitos territoriais, invasões, exploração ilegal de recursos naturais e degradação ambiental. Em contraste a essa realidade, experiências de demarcação consolidada, como a da terra indígena Raposa Terra do Sol, em Roraima, demonstram que a garantia territorial ela contribui para a redução de conflitos e para a efetivação de direitos sociais. E dentro de toda da pesquisa, né, as nossas análises elas vão concluindo para o entendimento de que a constitucionalidade da Lei 14.701 ela também é altamente questionada em diversas ações diretas de inconstitucionalidade. Entre elas, as ADIs 7.582, 7.583 e 7.586. Ou seja, são ações que foram, né, impetradas no STF, pedindo a inconstitucionalidade dessa lei. Paralelamente, a tramitação da PEC número 48/2023, que busca constitucionalizar o marco temporal, aprofunda a crise institucional e tensiona cláusulas pétreas relacionadas aos direitos fundamentais, à dignidade da pessoa humana e ao pluralismo constitucional. E aí, já para concluir a minha apresentação, em síntese, essa pesquisa vai colocar em evidência que a tese do marco
temporal positivada pela Lei 14.701, ela revela-se, obviamente, né, como já tem debatido o STF inconstitucional, independente das tentativas do Congresso em dizer o contrário, mas ela também é regressiva e incompatível com o caráter originário dos direitos territoriais indígenas e com a ideia de um Estado democrático de direito. Ora, muito bem. O entusiasmo e aplauso da nossa sala presencial, que penso que é semelhante ao da sala virtual, embora neste caso a gente ouça só o forte abraço intercontinental que vocês todos e todas nos estão a dar. Para mim, despedir-me de todos online e esperar que eventualmente cumpram com as regras dos congressos Iberojur, que é até ao final do mês em que decorre o Congresso, poderem entregar o artigo completo para revisão em pares cegos para integrar este livro que vai sair com o ISBN europeu, a chancela da Universidade de Parma, a chancela da Universidade de Studi de Milano e, naturalmente, a chancela do Iberojur e do Iberjur Press, com ligação ao Dialnet e indexação à América Latina e à Europa. Nessa circunstância, dizer que foi uma honra imensa poder presidir este painel, tão rico e interdisciplinar. Neste caso aqui, como o nosso diálogo manda, transdisciplinar. Também não vou aqui confessar, foi fantástico para mim estar numa universidade top italiano a falar português, todo o congresso. Portanto, uma honra imensa ouvir a língua de Camões neste congresso com esta intensidade. Portanto, para todos os investigadores, pesquisadores, orientadores, professores, coordenadores, moderadores e direção deste congresso, que falam português e entendem português, para além do agradecimento penhorado às universidades italianas que nos recebem e aos colegas que aqui também na língua da ópera, na língua, como dizia uma colega minha em Coimbra, da língua dos anjos, também nos recebem aqui. O meu muito obrigado e esperamos encontrar-nos eventualmente numa sala virtual ou numa sala presencial perto de nós, quem sabe, talvez, da minha parte, no próximo semestre, na vossa universidade no Brasil. A todos e a todas, na sala virtual e aqui na sala presencial, quem se disponibilizou a escolher esta nossa sala para partilhar os seus conhecimentos e a vossa investigação, são sempre bem-vindos. Muito obrigado. E, neste caso aqui, pedia à Giovana que pudesse terminar a nossa gravação e dar uma